Todos nós sabemos, esse ano está completando 150 anos da sua publicação, em 1º de agosto de 1865. Então, Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, disse que, se considerarmos a época em que a doutrina espírita surgiu, reconheceremos sem nenhuma dificuldade que ela veio no momento exato, no local certo, em meados de 1850, em Paris, na França, porque se ele tivesse vindo mais cedo, teria abortado. Se tivesse vindo mais tarde, não teria havido ocasião para se fortalecer, porque era preciso deixar que o tempo demonstrasse para o mundo que as ideias antigas já estavam superadas antes de apresentar novas propostas. Isto porque as ideias prematuras costumam abortar porque ainda não estamos maduros para compreendê-las, porque ainda não se exige a modificação. Mas, naquele momento, diz Allan Kardec, parecia que a humanidade estava em trabalho de parto. Estava como um jovem recém-saído da adolescência que antevê novos horizontes sem conseguir defini-los. Alguma coisa pairava no ar que impelia a humanidade para a frente. O universo era um imenso canteiro de obras. Uns destruíam, outros reconstruíam, cada um talhava uma pedra para um novo edifício doutrinário que estava sendo formado, mas cujo projeto total só o grande arquiteto possuía. E ainda não se podia definir a sua forma, senão quando ele começou a sair. Foi nesse exato momento que a espiritualidade maior resolveu que era a hora certa do Espiritismo surgir na face da Terra. Naturalmente, a obra básica é o Livro dos Espíritos. Só que o Livro dos Espíritos, nessa segunda edição de 1860, porque a primeira, de 18 de abril de 1857, tem apenas um valor histórico. Era um livro muito restrito, tinha 503 questões apenas, diferente dessa que tem 1019. E Allan Kardec deu uma estrutura, nós até tivemos a ocasião de falar aqui de passagem, mas hoje nós vamos ver com mais calma alguns slides, porque é um trabalho muito importante para entendermos a lógica da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, como explicou o Cosme Damião Bastos Mas, que está aí na foto, na revista Reformador, um artigo publicado em julho de 1997, e Herculano Pires, numa introdução que ele fez para o Livro dos Espíritos, na edição de 1957, quando ele completou 100 anos, eles vão explicar que na primeira parte do Livro dos Espíritos, ele vai abrir caminho para a Gênese. A segunda parte vai abrir caminho para o Livro dos Médiuns. A terceira parte para o Evangelho segundo o Espiritismo. E a última parte para o céu e o inferno, que nós veremos mais à frente. Doutor, dá licença um minutinho. O senhor quer que eu não caia mais passando? Não precisa do espaço, porque daqui eu vejo. O senhor não tem problema? Não, aqui eu vejo, aqui não precisa olhar lá, eu vejo. Eu estou vendo a mesma coisa que vocês. Então, na primeira parte do Livro dos Espíritos, o que Kardec pretendeu aí? Como se trata de uma ciência, qual que é a diferença de uma disciplina para a ciência? É que a ciência, ela tem um método próprio e um objeto próprio. Então, nessa primeira parte do Livro dos Espíritos, chamada Das Causas Primárias, são 75 questões, da 1 a 75, com 4 capítulos, Allan Kardec quis delimitar o objeto de estudo da ciência espírita e o método a ser aplicado. Com relação ao método, ele mesmo diz o seguinte: como meio de observação, o Espiritismo age exatamente como das ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. O Espiritismo nos observa, compara, analisa e, remontando os efeitos às causas, chega à lei dos réis. Depois, deduz-lhes as consequências e busca as aplicações úteis. Então, o método é o experimental, através da mediunidade. Ao invés de apenas ler, apenas investigar na literatura, Allan Kardec vai à mesa mediúnica para constatar o que acontece no momento da morte e na sua sequência. E depois, ele vai delimitar o objeto de estudo. Essa primeira parte do Livro dos Espíritos tem 4 capítulos. De Deus, dos elementos gerais do universo, ou seja, o espírito da matéria,
da criação e do princípio vital. Há uma sequência lógica, como eu vou demonstrar daqui a pouco. Então, seria Deus, primeiro capítulo, objeto de estudo do Espiritismo? Não. Deus é objeto de estudo da teologia, Theos. Deus, Logos, estudo. A matéria é objeto de estudo das ciências físicas. Resta, portanto, para o Espiritismo como objeto de estudo o espírito humano, aplicando o método experimental. Então, essa sequência da primeira parte do Livro dos Espíritos tem a seguinte lógica: Deus, a potência, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, cria os dois elementos básicos, os elementos do universo: o espírito e a matéria. Ali nós estamos vendo um átomo, animal. Tudo que nos envolve parte de um átomo. Nós vemos assim, aparentemente estático, mas se usarmos um microscópio, nós poderemos ver que os átomos estão em movimento. Então Deus cria os dois elementos gerais do universo, capítulo 2, espírito e matéria. Da junção do espírito com a matéria, nasce o capítulo 3, a criação. Tudo que existe no universo, na criação, decorre da união do espírito com a matéria. O princípio aqui considerado um princípio inteligente do universo, cujo ápice é a vida, o princípio vital. Então aí está a lógica dos 4 capítulos da primeira parte. O objeto de estudo da ciência espírita é, então, o espírito humano, aplicando dentre todos esses métodos que nós temos aí, métodos e técnicas de investigação. Allan Kardec escolheu aquele que a seta está indicando, o método experimental. E como a mesa mediúnica, ele vai estabelecer os princípios básicos da doutrina espírita, nada melhor do que ele dedicar o primeiro capítulo da segunda parte ao estudo do espírito humano. A segunda parte tem 538 questões, das 76 a 613, divididos em 11 capítulos que tem uma lógica. Como o método experimental, na mesa mediúnica, é o objeto de estudo do espírito, nada mais justo que o primeiro capítulo da segunda parte seja dedicado aos espíritos. Depois, tirando o quarto e o quinto, que vai tratar da reencarnação, porque é um princípio tão básico do Espiritismo que Allan Kardec resolveu dedicar 2 capítulos de segunda parte. Da pluralidade das existências, capítulo 4, e considerações sobre a pluralidade das existências. Na verdade, é só a questão 222. É um ensaio que Allan Kardec vai explicar por que ele, que não acreditava na reencarnação, passou a acreditar. Esses 6 estados que nós podemos encontrar no espírito humano, não mais, nós só podemos encontrar o espírito humano em 6 estados, 6 fases. A primeira está tratada no capítulo 2, da encarnação dos espíritos, ou seja, em trânsito do mundo espiritual para o mundo corporal, em processo de reencarnação. Quantas mulheres estariam grávidas hoje na face da Terra? É difícil até de calcular, mas com certeza mais de milhões, algumas no momento da concepção, outras no trabalho de gestação e outras no momento do parto. Todas elas estão possibilitando a vinda do espírito, do mundo espiritual para o mundo corporal. Não há outro meio de reencarnar a não ser através do uso da matéria. E aí, quando ele chega aqui, naturalmente, ele chega feliz da vida, né? Uma oportunidade de estar numa reencarnação. Mas, em contrapartida, nós precisamos dos pais. Todos aqui que são pais e mães já perceberam que nós estamos recebendo uns espíritos diferentes que estão chegando aí. São espíritos que foram preparados na espiritualidade para modificar as estruturas da família e do ensino. É que esses espíritos foram preparados na espiritualidade para modificar, inclusive, as profissões. Eles serão os médicos, os engenheiros, os advogados do futuro. Todo vai depender dessas crianças. E são diferenciadas. Eu tenho um amigo, ele foi fazer uma palestra, participar de um congresso em Goiânia, e ficou hospedado numa família
que tinha uma garotinha dessas aí. E logo ela já fez amizade com ele, tratando de você, apesar de ele ter mais de 80 anos. E a certa altura ela falou: você sabia que a minha cachorrinha está em trabalho de parto? Ele falou: é verdade? Quem que te disse? Ele falou: o veterinário. E foi lá para a palestra. Quando ele voltou, a menina estava quieta, ele devia ter deixado. Ele chega lá e fala assim: eu bem, e a sua cachorrinha já teve nenê? Ela falou: não, ela teve cachorrinho. Quem tem nenê são as mulheres. E um outro amigo meu, que resolveu aprender informática também depois dos 70, que já é uma tristeza, já pegou logo o Windows 8, foi arrebentando. Ele criava um texto, daí a pouco a tela ficava pretinha. Guilherme, netinho, 8 anos, vem aqui, meu filho, olha o que aconteceu. Calma, compra o áudio, não sei o que, ela voltava tudo na hora. Daí a pouco ele: Guilherme, outra vez, vô, me diga uma coisa, como é que você fazia para se virar antes de eu nascer? Sabe o que acontece? Essas crianças foram preparadas para usar mais o hemisfério direito do cérebro. Porque nós sabemos que o nosso cérebro tem 2 hemisférios. O direito é da intuição e o do esquerdo é das coisas mais concretas. Como se fossem 2 discos rígidos de computador. Mas nós arquivamos as coisas concretas e abstratas em hemisférios diferentes. Vamos supor, essa noite fraterna, você conheceu alguém novo aqui do movimento, essa coisa foi apresentada a ela. No momento em que você olhou, você gravou a figura dela no hemisfério direito, que é abstrato. Ela falar o nome, você gravou o nome no hemisfério esquerdo, que é concreto. Daqui a uns 2 meses, 3, você se encontra com essa pessoa, imediatamente você reconhece. Mas quem falou que você lembra do bendito do nome? Porque o nome está no outro hemisfério. Então essas crianças foram preparadas para usar mais o hemisfério direito do cérebro. Nós sabemos que até os 12 anos o cérebro infantil trabalha num ritmo frenético. Há períodos em que ele chega a fazer o dobro de sinapses, a comunicação entre os neurônios, do que faz um cérebro adulto. É o que os psicólogos, os psiquiatras chamam de exuberância sináptica, a qual, apesar do nome, não se traduz em maior estruturação do pensamento e do raciocínio, mas sim mais possibilidades de aprendizagem. Isso explica, por exemplo, a facilidade das crianças para aprender um novo idioma. Mas para as coisas mais abstratas é preciso experiência. É que o processo de aprendizado de uma criança se faz de maneira progressiva, lenta, gradual. Por exemplo, a finitude da vida, a morte, era assimilada pelas crianças de maneira seriada. Um brinquedo que desaparece, a morte de um animalzinho de estimação, ela já vai percebendo que tem um fim. Mas isso leva algum tempo. Então, quando os pais, às vezes, eles ficam insistindo com essas competições de artistas mirins, concursos de misses, eles podem comprometer a educação dos filhos, porque esses episódios de grande estresse submetem as crianças desde pequena à competição, a comparações, ela diminui a capacidade cognitiva da criança e a sua aptidão para fazer associações. Então é preciso dar um tempo para que cada coisa seja feita na sua época. Depois, então, do primeiro estado que nós encontramos no espírito, em processo de encarnação, de reencarnação, em trânsito no mundo espiritual para o mundo corporal, nós vamos encontrar o espírito no capítulo 3º da segunda parte, no caminho de volta, em trânsito no mundo corporal para o espiritual, ou seja, em processo de desencarnação. Da mesma forma que nós imaginamos milhões de mulheres que estão grávidas, emitindo trânsito de espírito ao mundo corpóreo, nesse exato momento na Terra estão morrendo pessoas. Nesse exato momento, nas condições mais diversificadas, logo depois do parto, na infância, na juventude, na maturidade, na velhice, os espíritos estão fazendo a viagem de volta para o mundo espiritual, em processo aí de desencarnação. Depois do capítulo 6º, como eu disse, o 4º e o 5º, ele se dedica a estudar a reencarnação. Depois do capítulo 6º, Allan Kardec vai estudar com os espíritos
o que acontece naquele período que nós permanecemos no mundo espiritual antes da próxima reencarnação. Então, é chamado vida espírita. Ou seja, o espírito vivendo no mundo espiritual sem participar aqui do mundo físico. É o processo que vai de uma desencarnação até a próxima reencarnação. Chama-se vida espírita. É a terceira situação que nós contamos no espírito. Primeiro, em processo de encarnação, trânsito do mundo espiritual. Porque eu sou professor, então a gente tem um hábito de ficar repetindo. Porque dizem que as pessoas só guardam 25% do que a gente fala. Então eu falo 4 vezes, que 4 vezes 25 dá 100. Então, o terceiro estado é vivendo no mundo espiritual, vida espírita. O quarto estado é vivendo aqui, como nós estamos agora, da volta do espírito ao mundo corporal, capítulo 7, vivendo aqui na matéria. Depois nós vamos encontrar, no capítulo 8, vivendo no mundo corporal e ao mesmo tempo interferindo no mundo espiritual, através da emancipação da alma. Estão vendo aí, a moça dormiu e ela vai para o mundo espiritual durante esse período de descanso. Só que tem aquele cordão prateado, os médios videntes conhecem bem numa reunião mediúnica, quando o espírito ali presente está encarnado. Ele tem um cordão prateado, fluídico, que liga o espírito ao corpo. Se alguém acordar essa criatura, essa moça que está ali, imediatamente o espírito dela retorna lá, porque se não voltar já era, aí não fica por lá mesmo, né? Então esse cordão aí é muito importante. Depois, o sexto e último estado é o espírito vivendo no mundo espiritual e ao mesmo tempo interferindo aqui, no capítulo 9 da segunda parte, da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E a questão 465, que todo mundo deve se lembrar, Kardec pergunta: interfere, influi nos espíritos nos nossos pensamentos e atos? E eles mesmos respondem: muito mais do que imaginais, influi a tal ponto que de ordinário somos nós que vos dirigimos. Então, é a interferência dos espíritos para o bem, através aqui do espírito aí psicografando com o Chico, e através do mal também, que é um pouco poltergeist, são espíritos que interferem aqui para nos prejudicar. Aí vai depender também do nosso pensamento. Se tem uma criatura educada, é o obsessor, que ele só entra na sua casa mental social e apoia. Se você não abrir, ele não entra. Depois, esse encarna, desencarna, vive lá, vive aqui, vive lá, interfere aqui, vive aqui, interfere lá, dá origem ao capítulo 10, das ocupações e missões dos espíritos. E o capítulo 11 vai tratar dos 3 reinos, a teoria da evolução. Porque em 1857, quando Allan Kardec publicou a primeira edição do Livro dos Espíritos, Charles Darwin não tinha publicado A Origem das Espécies, ele publicou em 1859. Então, a evolução ainda era assim, uma coisa muito nebulosa. Mas em 1860, quando ele publicou a segunda edição, que é essa que nós conhecemos, o Darwin já tinha publicado lá na Inglaterra, pertinho da França, olha só o Canal da Mancha. Ele tem muito difícil, mas assim mesmo eles tinham contato com os franceses, ingleses, e ele então vai mostrar nesse capítulo 11 a evolução do espírito humano, desde aqui do mineral, passando pelo vegetal, os animais, vem ali os primatas, naquela imagem que está se movendo, nós vemos ali os vários primatas até chegar no Homo sapiens e depois até os nossos dias. Isso tudo está tratado no capítulo 11, encerrando essa parte. Allan Kardec fala que o espírito humano faz uma evolução do átomo ao arcanjo, que também começou por Serapis. Esse livro, essa segunda parte do Livro dos Espíritos, vai abrir caminho para o segundo livro da codificação, que é o Livro dos Médiuns. A terceira parte do Livro dos Espíritos vai tratar das leis morais. São 306 questões, 614 a 919, distribuídas em 12 capítulos. Aqui Kardec e as entidades superiores pretendem responder 3 indagações que dizem respeito à nossa vida.
O que são leis morais? Quais são as leis morais? E o mais importante, como praticar as leis morais? Tudo isso vai ser feito ao longo de 12 capítulos. Então, Allan Kardec vai buscar, na primeira parte, primeiro capítulo, da terceira parte, que chama da lei divina ou natural, a resposta a essa pergunta: o que são leis morais? Na questão 617, ele mesmo, numa nota de rodapé, explica. Entre as leis divinas, algumas se dedicam a regular o movimento e a relação da matéria bruta. São as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especificamente ao homem considerado em si mesmo e em suas relações com Deus e com seus semelhantes. São as leis morais. Então, elas se dedicam a regular as relações do homem com Deus, as duas primeiras, a lei de adoração e a lei do trabalho. A lei de adoração, o que é? O Espiritismo considera a prece a elevação do pensamento a Deus para 3 objetivos: pedir, agradecer e louvar. Nós já sabemos aí a quantidade, né? Que a gente pede, agradece muito pouco e às vezes louva. E a lei do trabalho, tanto o trabalho material, exercido com a força, como o trabalho intelectual. Para Deus não há nenhuma diferença. O importante é que o homem se dedique a uma ocupação útil. Depois, as relações do homem consigo mesmo, as leis de reprodução, conservação e destruição. Através da reprodução é que o homem consegue que o planeta seja habitado. Como nós já dissemos, a única forma do espírito reencarnar é através de um útero feminino. É claro que se nós vamos ler a questão 200, nós veremos Allan Kardec perguntar: tem sexo dos espíritos? Muita gente fala: não tem. Não é isso que eles respondem. Lembram da resposta? Não como entendeis, pois que o sexo depende da organização. Há entre eles amor e simpatia baseados na concordância de sentimentos. Então não é que ele fala que não tem, não como entendeis. E como nós entendemos o sexo? Para uma fonte de prazer e o único meio de perpetuação da espécie humana. Cada um vai dar aí o valor que ele acha que dá para uma dessas duas finalidades do sexo. Entre os espíritos, há entre eles amor e simpatia. Não tem certo como nós temos. Não dá para imaginar, por exemplo, um espírito cortejar uma espírita, casar com ela e ter um monte de espíritozinho. Não é isso que acontece. Há entre eles amor e simpatia baseados na concordância de sentimentos. É claro, nós estamos falando de espíritos superiores. Há pessoas ainda muito apegadas à matéria, certo? Que quando desencarnam continuam procurando orgia, por aí, infelizmente. Assim como procura bebidas, como procura drogas, etc. Depois, as leis de conservação e destruição. Os espíritos até lamentam que no estágio evolutivo que nós estamos, nós temos que destruir para poder viver. Então, nós matamos animais, o número de animais que nós abatemos por dia é incalculável. Gato, seja vaca, seja porcos, seja frangos, peixes. Todo dia nós destruímos milhões, talvez bilhões de espécies para podermos sobreviver. É claro que um dia mais para frente, nós vamos viver assim, de um passe, uma água frutificada e um palitinho só. Mas ainda estamos longe desse estado. Por enquanto, nós ainda temos que abater. Se parar de abater, vai ter um desequilíbrio ecológico muito grande. Tá certo? Então, depois as relações do homem com o próximo são as leis de sociedade, do progresso, de igualdade, de liberdade. Para viver em sociedade, para que nós vivemos em sociedade? Objetivando o progresso. E para isso nós precisamos de respeitar a igualdade e a liberdade entre as pessoas. Essas leis regulam as relações entre nós, o homem e seus semelhantes. E depois a 10ª lei, a lei de justiça, amor e caridade, resume todas nós. Ou seja, Deus, a justiça suprema, por amor nos criou, para que através da caridade nós possamos crescer rumo ao infinito. E a última vai tratar da perfeição moral, o último capítulo. É um verdadeiro tratado de psicologia humana. Ali, se nós quisermos entender o nosso caráter, é só ler as virtudes e os vícios que são tratados ali, as paixões, o egoísmo,
os caracteres, as características do homem de bem. Muitas mulheres falam assim, por que só fala características do homem de bem? É porque as mulheres não precisam mais, elas estão lá, nós não precisamos, né? Por isso que fala do homem de bem, a mulher já é. A mulher já é superior, sem dúvida. E a última questão, a 919, é a chave do nosso progresso. Kardec fala assim, existe um meio para a gente já progredir nessa vida? Então, um sábio da antiguidade, Bolo disse, conhece-te. Isso estava escrito ali no oráculo de Delfos, está escrito em grego, em latim e em português, né? E esse sábio, na verdade, era Sócrates, mas o Sócrates não disse isso, estava escrito no oráculo. Então um amigo dele foi lá no oráculo e perguntou, qual a pessoa mais inteligente nesse momento na Terra? Falou, Sócrates. Quando ele voltou lá para Atenas, ele falou, eu estive lá no oráculo, a Tonisa, que era uma médica, perguntou para os espíritos quem que era o mais inteligente, era você. Eu? Mas eu só sei que nada sei. Mas ele sabia de uma coisa, o que é que ele sabia? Que ele não sabia coisa nenhuma, né? Então esse é o princípio da sabedoria. Agora tem gente que olha assim, um gatinho olha no espelho, né? Eu já vi ali um leão. O importante é a necessidade do homem, da mulher, do jovem, do adulto, autoconhecer-se, para valorizar as determinações superiores, crescer sempre, corrigindo seus defeitos, aprimorando suas qualidades. Essa é a chave do progresso que está na questão 919, que encerra essa terceira parte do Livro dos Espíritos, que vai ter a sua sequência no Evangelho segundo o Espiritismo. Depois dessa longa introdução, nós vamos chegar então no céu e inferno. Allan Kardec, então, como eu disse, preparou cada uma das 4 partes do Livro dos Espíritos para receber as futuras obras. Então, a primeira parte encontra sua extensão da Gênesis. Cada vez que for estudar, que ela está falando que tem aqui na Dona Nina, já o estudo sistematizado da doutrina espírita. Quando você estudar a primeira parte, tem que estudar junto com a Gênesis, porque senão você não vai entender ali, está muito concentrado. O Livro dos Espíritos é uma síntese fecunda, mas muito sintético. O detalhamento depois está na Gênesis dessa primeira parte. A segunda parte tem o seu detalhamento no Livro dos Médios, principalmente para quem for médico, claro, né? Livro dos Médios, Manual do Equivocador. Kardec fala que se a gente for com uma mesa mediúnica sem estar devidamente preparado, a mesma coisa que uma pessoa entrar num laboratório de química sem entender nada e começar a misturar aqueles produtos, provavelmente vai causar uma explosão. É o que acontece com uma pessoa que vai trabalhar com espíritos e não está preparado. Pode ser vítima aí de uma obsessão e outras coisas piores. Então essa última parte tem 100 questões, da 920 a 1019, em 2 capítulos apenas. Ela vai mostrar as consequências de nós cumprirmos ou descumprirmos as leis morais. Quem cumprir as leis morais será feliz já nessa vida. Quem descumprir será infeliz já nessa vida. E na próxima. Então por isso que ele dividiu em 2 capítulos. Penas e gozos presentes, as consequências das nossas faltas já aqui. Penas e gozos futuros, o que nós vamos marcar. Nessa questão 964, ele resume assim, todas, ele não deixa dúvida, todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só devemos nos queixar de nós mesmos, que assim nós somos os verdadeiros artífices da nossa própria felicidade ou da nossa infelicidade. Nós somos os responsáveis por aquilo que fizermos. Então essa 4ª parte, Allan Kardec estendeu no livro O Céu e o Inferno, que esse ano está completando 150 anos. Ele tem 2 partes. Na primeira, Kardec chama de doutrina. São 11 capítulos, onde ele vai estudar a primeira questão da humanidade. Que eu estou vivo, não há dúvida. Que eu vou morrer também, não. Vou ser alguma coisa depois de morto? Ele evoca ali aquele dilema do Shakespeare, né, na peça Hamlet. To be or not to be? This is the question. Vou ser alguma coisa? Se eu não for ser, não devia nem estar aqui. Podia ter fazendo outra coisa, porque vai acabar tudo. Se nós estamos aqui nesta noite da Terra,
É porque nós acreditamos que nós vamos ser alguma coisa depois de morto. O quê? Então, Allan Kardec vai colocar as situações, céu, inferno, o purgatório e a nossa visão espírita. Então, essa primeira parte ele vai discutir o que vai acontecer depois da morte. Aí, o capítulo 2 ele vai tratar da questão do medo da morte. E diz que nós espíritas não devemos ter medo da morte, né? Mas será que todo espírita não tem medo da morte? Eu conheço alguns que falam, bom, não é que eu não tenha medo da morte, é que a minha mulher é tão jovem, vou deixar ela sozinha, mas medo, assim, eu não tenho como. Pois é. Então, agora se vê o Chico, vocês já assistiram alguns filmes do Chico aí? E no livro Chico de Francisco, do Adelino da Silveira, ele fala que o Chico estava indo aqui de Uberaba para Belo Horizonte, e o avião passou ali numa região de turbulência, não é tanto assim não, porque senão aí caiu. E o Chico estava lá dentro e começou a rezar, todo mundo rezando, e ele começou a rezar também. E o avião ali naquela turbulência, e de repente o Espírito Emmanuel entrou no avião. O que está acontecendo, Chico? Você não está vendo? O avião vai cair. Ele falou, daí que eu vou desencarnar. Então você desencarna com educação, para você não aumentar o pavor do resto das pessoas que estão aí. Né? Aliás, tem um soneto do Índio Tamoio que fala assim: se vida ter a gente a alma retida no cárcere do corpo, de tal sorte que ela ao seu jogo torne-se vencida, então a vida não é vida, é morte. Se morte é eximir-se a alma do forte grilhão da carne, alando-se em seguida para o alto céu no rápido transporte, então a morte não é morte, é vida. Se vida é ter a alma escravidão que humilha, treva que envolve a estrada que ela trilha, se morte é a mutação da sua sorte, é a volta sua livre à luz perdida, porque esse apego que se tem à vida, porque esse medo que se tem da morte. Depois, no capítulo seguinte, Kardec vai tratar da questão do céu. Aí ele vai perguntar onde é o céu. Então, ele vai explicar que a teologia cristã se baseou na mitologia greco-romana para montar o seu céu. Aqui nós vemos o Olimpo, aí está Zeus, né, que é o principal chefe dos deuses lá do Olimpo, e aí o Olimpo ficava lá em cima, no morro. Daí a ideia então de se fazer um céu, aqui uma representação literal do que seria o céu cristão, né? Então, já depois da morte de Jesus, então Deus está lá à direita nossa, e Jesus sentado à sua direita, para a nossa esquerda, mas está sentado à direita, e os anjos ali todos em volta, uma vida assim, beatífica, um pouco ociosa. Então, eles vão explicar a teologia cristã, que existem 3 céus. O primeiro é esse que nós vemos, onde estão as nuvens. Depois, onde estão mais em cima, estão as estrelas. Claro que eles pensavam naquele tempo que a Terra era o centro do universo. Todo o universo, as estrelas rodavam em torno de nós, para deleite dos namorados, né? A lua, as estrelas. E a terceiro céu seria a morada do Altíssimo. É para ali que as pessoas bem-aventuradas iriam. Então, Allan Kardec vai explicar que na nossa visão o céu está onde nós estivermos com a consciência tranquila. Se nós estivermos errados, porque nós temos um tribunal que não julga, um tribunal invisível. Não precisa de ninguém vir aqui, nós mesmos fazendo o nosso julgamento. E é uma justiça tão estranha que se nós estivermos certos, achando que estamos com a consciência tranquila, o mundo inteiro pode desabar, que a pessoa fala, eu estou nem aí, porque eu tenho a consciência tranquila. Mas se você errar, mesmo que não tenha nenhuma testemunha, ela não te dá sossego. Aí então você pode estar no céu ou no inferno, dependendo da sua consciência. A mesma coisa então se aplica para o inferno. Eles também foram buscar, Kardec faz aqui um exame comparado do céu e do inferno, pagãos lá da mitologia e cristãos. A mesma coisa ele vai dizer com relação ao inferno, só que vai mostrar que o inferno cristão é menos lógico do que o pagão, porque o inferno pagão, quando os gregos morreram, não sei se vocês já viram algum filme,
eles colocavam 2 moedas no olho do cadáver. Depois ele era queimado, normalmente num barco, era cremação antiga. Essas 2 moedas eram para pagar esse barqueiro aí, o Caronte, porque senão a alma ficava penada, ela não podia atravessar lá no Estige, ela ficava na praia, enquanto ela arrumasse moeda para pagar o Caronte. Quando chegava lá do Tártaro, lá do outro lado, eles eram recebidos por esse juiz, o Minos, um juiz monstruoso que, enrolando a cauda, indica o lugar destinado a cada pecador. Então tinha uma lógica no inferno pagão. Aí as fúrias levavam junto com o Cérbero, que é esse cão de 3 cabeças, a pessoa lá para o lugar que ela iria pagar as suas penas. Agora, o inferno cristão, ele já, primeiro vocês tinham que achar um lugar desse bendito do inferno cristão. Primeiro eles pensaram em Ribeirão Preto, mas eu achava que era pouco, muito calor. Eu não posso dizer Ribeirão, aqui não é o inferno, é o filial do inferno. Aí achava o seguinte, diz que lá no centro da Terra a temperatura chega a não sei quantos 1000 graus, né? Então achava que o melhor era colocar o inferno lá no centro da Terra. Então a localização era a letra C, seria lá a localização do inferno. E outra coisa, chamas eternas. Por que chamas eternas? Se a alma é alguma coisa etérea, como é que ela vai queimar? Então começaram a questionar essa teologia cristã. E outra coisa, os condenados ao inferno ficavam dentro de um caldeirão ali, fervendo para a eternidade. Até Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, ele fala que as pessoas boas levantavam a tampa desse caldeirão para ver o que acontece com as pessoas. Era para botar medo nas pessoas, né? Mas isso, naturalmente, hoje está um pouco modificado. Mas ainda assim eles acreditam. Aí já veio o Dante Alighieri, na Divina Comédia, que ele vai fazer uma viagem lá para dentro do inferno, vai encontrar muitos amigos dele lá no inferno, vai sair lá do outro lado no purgatório e precisava resolver o problema das crianças. As crianças que morriam em tenra idade sem fazer nada de bom para merecer o céu, nem muito de ruim para merecer o inferno. Então criaram um tal de limbo, que é onde iam também as pessoas que não haviam conhecido Jesus. Foi toda vez que ia surgindo um problema, eles iam criando. Aí surgiu o seguinte: se você faz os pecados pesados, os pecados veniais, os pecados mortais, inferno. Se você faz um pecado de leve, vai para o inferno também? Não. Aí criaram o bendito do purgatório. Então aí vocês estão vendo a queda do Lúcifer, né? Lúcifer era um anjo. Lúcifer, em latim, Lucifer, aquele que faz luz. Lúcifer, ele era um anjo, e só que ele se revoltou lá no céu. Então ele foi jogado aqui na terra, caiu ali. E do outro lado onde ele caiu, empurrou a terra lá para o outro lado. Aí formou um morro, que é o morro do purgatório, onde as pessoas ficam ali, aguardando o quê? As preces daqueles que ficaram aqui, para poder sacar essas pessoas lá do purgatório. E pago, ele tem que pagar a simonia. Então Martinho Lutero, na época, 1517, quando ele publicou as teses dele, ele viu dizer a seguinte história: tinha um príncipe lá na região, um príncipe muito maldoso, que ele não estava conformado de pagar pelos pecados que ele já tinha feito. Ele queria pagar pelos pecados que ele ainda cometeu o resto da vida. Quero ver quanto é que eu posso ficar à vontade, quanto que custa isso aí? Os padres ali ficaram aturdidos, mandaram um mensageiro lá em Roma para saber. E ele veio com a resposta. Era uma coisa absurda. Eu pensei, não, eu resolvo, eu vou pagar isso daí. Porque aquele tempo não era dinheiro, era pedras preciosas, metais e tal. E colocaram aqui num carro de boi, não tinha ainda carro dos nossos, e foram levando do castelo do príncipe para um mosteiro, onde eles iam guardar aquela fortuna que o príncipe pagou para pecar doidado. No meio do caminho eles foram assaltados por uma quadrilha de mascarados. Amarraram os pás, tudo, e levaram de volta para o castelo. O príncipe chegou a nós e falou assim: ó, foi eu que fiz o pecado, mas eu já paguei por ele também, então está tudo certo, eu vou levar o meu tesouro de volta. Nossa. Então Kardec conclui esse capítulo dizendo o seguinte: na verdade, o Espiritismo não rechaça a ideia do purgatório, só que o purgatório é aqui, no planeta Terra.
aqui encarnados ou desencarnados, nós estamos purgando os nossos erros aí passados, desta vida e de outras. Só poderemos sair daqui para um mundo melhor quando nós tivermos zerado, tivermos uma situação que possa permitir uma vida num planeta melhor do que esse. Pois Kardec vai demonstrar a falta de lógica das penas eternas. E ele vai citar o profeta Ezequiel, que diz assim: por mim mesmo eu juro, disse o Senhor Deus, que eu não quero a morte do ímpio, do mal, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Então, Kardec demonstra a falta de lógica das penas futuras. E o que nós pensamos das penas futuras? Kardec vai tratar ali em 3 itens. A carne é fraca. A carne é fraca, então fortaleça seu espírito, porque fraca é a sua desculpa, né? Porque Kardec fala que a carne não pensa, como que ela vai ser fraca? Quem pensa é o espírito, que inverte a questão. A carne só é fraca porque o espírito ali encarnado é fraco. Depois ele vai mostrar as penas futuras segundo o Espiritismo. Não se trata de trocar céu, inferno, purgatório, que já está aí do dogma cristão, por uma outra tese. Não. Quem vai dizer para nós a situação que eles se encontram são os espíritos. Nós estamos vendo aí uma mesa mediúnica, temos aí espíritos em várias situações, participando e contando a situação que eles se encontram de lá. Não fomos nós que criamos isso. Foram as almas que viveram aqui e voltaram para nos dizer: praticou o bem, está numa vida sossegada, feliz; praticou o mal, está arcando com as consequências. E por fim ele vai tratar do Código Penal da vida futura, que está dentro desse capítulo 7 das penas futuras segundo o Espiritismo. Na verdade, o capítulo 33, são 33 capítulos do Código Penal da vida futura. Kardec resume assim: todo sofrimento é inerente à imperfeição. Toda a imperfeição já traz consigo a sua falta, e essa falta já traz o castigo nela própria, sem que seja necessário esperar um julgamento. Assim, quem comete excesso fica doente. Quem se dedica à ociosidade vai ter tédio. E terceiro, podendo toda pessoa, todo homem, toda mulher se libertar das suas imperfeições por força da sua vontade, pode também se livrar de todo sofrimento. Basta ter vontade de se modificar. A cada um segundo as suas obras, na terra como no céu. Essa é a lei da justiça divina. E eu chamo a atenção sempre que falo sobre esse Código Penal da vida futura para o capítulo 16. Porque uma vez errando, infringindo as leis de Deus, já estou perdido? Não. Aí o caminho de volta é primeiro arrependimento e não remorso. Remorso é diferente do arrependimento. Remorso é ficar remoendo, acaba até atrofiando o cérebro, ficar remoendo aquele dia e noite. Não, arrependimento, não, errei, e agora o que eu vou fazer? Ah, bom, agora eu vou expiar as consequências do que eu fiz. Então, uma vez errando, o caminho de volta é arrependimento, expiação, e não basta a reparação do mal que você fez. Era para ser assim com a lei dos homens. Eu estou passando na justiça há quase 40 anos, eu formei em 76, há quase completando 40 anos. É difícil a gente ver a reparação, porque a maioria das pessoas que cometem crimes são pobres. Não quer dizer que todo pobre é criminoso, mas a maioria dos presos são pobres. Difícil você ver um rico na casa. Agora está tendo um ensaio aí dessa operação Lava Jato, mas é mais difícil. Agora, na lei de Deus, não tem esse negócio de escapar, não. Primeiro arrepende, depois expia e depois repara. Aí você está aqui com a lei de Deus. Anjos e demônios, capítulo 8 e 9. Kardec vai nos explicar muito simples. Nós somos capetas. Deixa eu começar primeiro aqui, um capeta aqui mais, né? Nós somos capetas quando estamos saindo da animalidade para entrar na fase humana. E somos anjos quando estamos saindo aqui da fase humana rumo à perfeição espiritual. Então, os próprios anjos e demônios que existem aqui na Terra somos nós mesmos. Ou espíritos elevados. Não precisa ser espírita para ser um espírito elevado. Claro que não. Nós temos aí espíritos de todas as religiões, budismo, hinduísmo, mosaísmo. Basta que a pessoa cumpra as leis de Deus e ela será perfeita. Assim também como os capetas, que nós consideramos que são os espíritos obsessores, espíritos ainda um pouco atrasados na evolução moral,
que encontram algumas pessoas que foram seus algozes no passado uma oportunidade para se vingarem. E nós sabemos na mesa de obsessão o trabalho que dá para nós ilustrarmos um espírito desse. Depois Kardec vai falar da intervenção dos espíritos nas modernas manifestações. Ele fala assim que a crença malévola, a crítica malévola, fala que nós fazemos coisa absurda aqui dentro da sessão espírita. Então fala que nós lemos sorte, né? Uma vez eu fui participar de um congresso em Serra Negra, e cheguei lá no hotel, eles tinham reservado e tal, e na cidade estava cheio de faixa, né? 10º congresso espírita, qualquer coisa assim e tal, lá no clube de convenções, lá no centro de convenções. E quando eu cheguei no hotel para fazer a ficha, a mocinha que me atendeu, o senhor veio a negócio, ela falou, vim participar do congresso espírita. Ela já começou a me olhar de um jeito diferente. Aí na primeira oportunidade que ela teve, falou, posso pedir uma coisa para o senhor? Ó, se eu tiver um tempinho, o senhor lê a minha mão para mim, né? Porque eles acham que nós fazemos isso aqui. Já não vou falar para não constranger. Mas a pessoa me deu com tanta boa vontade, acho que nem sabia que eu era espírita, então estava falando lá que eles fazem a educação dos filhos em casa para evitar que eles sejam expostos assim, a sexo desvairado, a não sei o que mais, a drogas e ao espiritismo. Sério? É uma pena. Agora, o Felipe Salomão, ontem, vocês conhecem o Felipe, ele trabalhava em Londrina e morava numa pensão com um rapaz, igual que ele entrou no Banco do Brasil e tal, e esse rapaz apareceu com um machucado na meio da canela e não curava de jeito nenhum. Aí o Felipe, ele foi médico, usou pomada, você quer ir lá no centro espírita? Foi. Chegaram lá no centro espírita, o espírito se manifestou e falou assim, você chutou aquele trabalho que está lá, agora você vai voltar lá e colocar no lugar. Aí ele foi lá, fez um trabalho desse aí de novo, pôs no lugar e sarou. Então se você vê um negócio desse aí, respeita, deixa lá. Isso aí não é uma crença deles. E tem espíritos envolvidos aí, vocês sabem que nessas crenças aí afro-brasileiras, eles têm comunicação um pouco diferente, um pouco, não, muito diferente da nossa, mas tem. E depois Kardec vai terminar essa primeira parte falando da proibição de evocar os mortos. Que a igreja fala que nós não devemos mexer com necromancia, é o que eles falam, nas comunicações, porque o Velho Testamento proíbe. Jesus não fala nada sobre isso. Aliás, pelo contrário, os discípulos, principalmente nos Atos dos Apóstolos, eles tinham comunicações, falavam outras línguas, tudo isso aí. Agora, Kardec fala que dificilmente, se Moisés voltasse hoje, ele iria proibir uma reunião como essa. E o que tem isso? Só tem que fazer no bem. Então ele falou naquela época porque havia muito abuso entre os hebreus. A segunda parte vai tratar do depoimento de 64 testemunhas. Esse livro aí tem um processo. Na primeira parte está a doutrina e na segunda são os depoimentos das testemunhas. São 64 testemunhos de espíritos nas mais variadas situações. Felizes, condições medianas, sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, expiações terrestres, tudo isso daí está lá. Mas antes dele entrar na segunda parte, ele vai tratar de uma questão que interessa a todos nós, o momento da morte. Será que dói morrer? Ele fala que vai depender do seguinte, vai depender da situação do perispírito. Se no momento da morte nós estivermos muito apegados à matéria, o perispírito estiver arraigado demais, então tem aqueles estertores, aquelas mortes tristes de ver, né? Se o perispírito já estiver desapegado, como acontece com esse espírito superior, dizem que eu disse por exemplo, desencarnou, deixou o corpo ali, deu uma limpada no perispírito e foi embora. Né? Agora, entre essas duas situações, o espírito apegado à matéria e desapegado, há várias situações, várias. Então, quanto mais apegados à matéria, mais difícil a morte. Quanto mais desapegado, mais facilmente o espírito se desprende da matéria. E depois, então Kardec fala assim que, infelizmente, nessas mortes violentas, principalmente suicidas, o perispírito está muito apegado. Por exemplo, se uma pessoa tem energia, fluido vital, para 70 anos,
e se suicida aos 30, ainda falta 40 anos aí que ela tem que acertar. Muitas vezes ela continua ali no cemitério, acompanhando a decomposição do corpo. Kardec tem vários depoimentos de espíritos dizendo que eles acompanhavam a putrefação do corpo. Não é uma situação fácil, daí a situação que nós nos encontramos depois. Aqui então nós estamos vendo uma desencarnação. Vocês podem ver aqui do lado esquerdo, parece que tem um médico, né? Suponho que seja um médico. A recém-viúva, né? Os dois órfãozinhos. E do lado de lá são espíritos que vieram receber aquela criatura que desencarnou ali. Vocês veem que ele está mais ou menos vestido com o mesmo pijama que ele tinha. Porque quando a gente desencarna, uma vez uma senhora me procurou no atendimento até recém-chegada no movimento, preocupadíssima. Ela me disse assim: olha, meu marido desencarnou agora há pouco tempo e ele estava tomando um banho e desencarnou pelado. Ele chegou lá assim. É uma pergunta que tem ódio, né? Normalmente o espírito vai usar a última roupa que ele tem, porque é ideoplastia. Você compõe a sua vestimenta de acordo com o que você pensa. A maioria usa uma espécie de túnica, como vocês já viram, nós vamos ver aqui na frente. Mas isso já existe um laboratório no mundo espiritual, onde as mulheres vão fazer compra lá no shopping, tem lá tudo quanto é gripe, né? Basta você pensar, e é baratinho, só pensar, você já veste a roupa que você quiser. Então, nesse momento, aí, estamos vendo uma cena do nosso lar, os espíritos usam aí essa túnica. Parece que eles estão descalços, mas eles estão usando uma espécie de uma sandália. Eu não sei se vocês já perceberam, se não perceberam, procure perceber a partir de hoje, que quando a gente sonha, a gente vê alguns espíritos, dificilmente a gente vê os pés deles. Porque normalmente eles levitam, eles não precisam andar igual nós penosamente, eles fazem a levitação. Mas eles, se quiserem, usam sapatos também. Pode ser carne step e tal, depende. Aqui então temos uma mesa mediúnica, onde Kardec vai tirar as conclusões daqueles espíritos que estão lá, em situações de felicidade, mediana, sofredor. E vai depender, naturalmente, do tipo de morte, de vida que ele teve aqui. Nós estamos vendo, é um pouco escura a imagem, mas é uma jovem que está se drogando, naturalmente, muitas vezes vai desencarnar. Aquilo que eles chamam de umbral, será que existe um lugar determinado, como se fosse um inferno? Não. Umbral é uma questão aqui, de consciência, que a pessoa já fica aqui perto da matéria, fica frequentando os lugares que ela frequentava antes, conversa com as pessoas, ninguém responde, por isso que ela entra naquele estado de perturbação. Eu separei essa frase aqui que eu gostei do Osmar Caim. Olha só: além da terra, além do infinito, eu procurava em vão o céu e o inferno, mas uma voz interior me disse: o céu e o inferno estão em ti mesmo. Tudo vai depender da culpa. Nós precisamos nos livrar da culpa. Como diz, errou, primeiro caminho, arrependimento, expiação, reparação. Porque a culpa normalmente vai levar a essa situação aqui, é o que diz o Chico. Dentro da visão espírita cristã, céu, inferno e purgatório começam dentro de nós mesmos. A alegria do bem praticado é o alicerce do céu. A alegria do bem praticado é o alicerce do céu. A má intenção já é um piso para o purgatório. E o mal devidamente efetuado, positivado, já é o remorso, que é o princípio do inferno. Então não vamos confundir remorso com arrependimento. O remorso, como ele diz ali, é o princípio do inferno. Ele não precisa de testemunha. Esse tribunal está dentro da gente mesmo, o tribunal da consciência. E o mal do milênio é o mal da depressão. Então, precisamos procurar manter o cérebro bem higienizado. Veja esse rapaz aqui, vocês acompanharam. Ele era aquele copiloto naquela companhia aérea lá. Vou fazer uma coisa que vai mudar o sistema. O mundo vai conhecer o meu nome. Vocês se lembram, né? Que ele aproveitou uma saída temporária do piloto, assumiu o comando, trancou a porta por dentro e espatifou esse avião lá nos Alpes franceses aí, vítima da depressão. Agora umas observações finais. Os espíritos dizem, Kardec também fala,
que a morte é uma viagem que todos nós vamos fazer. Agora veja como é que funciona. Quando a gente vai para o exterior, a gente procura saber as condições de tempo, para levar a roupa certa lá, né? Não vai levar capote lá no verão e vice-versa. Vai tirar o visto, vai tirar o passaporte, comprar a moeda, falar pelo menos algum rudimento da língua lá para não poder se comunicar com as pessoas e tudo mais. Aí, uma coisa de última hora impede que você viajar, você não vai. Mas estava tudo certinho. Agora, para a grande viagem, todos vão fazer, ninguém se prepara. Ninguém procura saber como é que está a temperatura lá no mundo. Sabe que está frio lá no mundo espiritual hoje? Será que língua que eles falam? Né? A comunicação é só com o pensamento. Que moeda que circula lá? Será que é euro? É dólar? Ou é real? Né? A verdadeira propriedade são aqueles bens que nós praticamos aqui. Tudo de bem que nós praticamos é a moeda que circula lá no mundo espiritual. E outra coisa muito importante, não precisa comprar passagem, ela já veio com você no dia que você chegou aqui, você já veio com a passagem de volta. Só volta marcar o local, é a hora dos encarnações. Eu estava comentando isso com um grupo de amigos, um deles falou: você quer tocar a sua filha? Eu não, às vezes as coisas para a noite. E eu queria terminar aqui com mais um poeminha, né? Igual aquele que nós falamos sobre a morte. Está dentro do horário, né, Sônia? Nós combinamos, porque vai ter o passe, né? Então, esse aqui vai mostrar a lógica, aliás, a falta de lógica dessas hipóteses de céu e inferno, que pode separar para sempre mães e filhos, amigos, né? Dependendo da conduta de cada um. É do Benedito Godoy Pardo, diz assim: sentado o Padre Eterno em trono refulgente, olhar severo envia toda aquela gente. Enquanto anjos cantam, outros vão levando, ante a figura austera desse venerando, as almas que da tumba emigram assustadas, vendo o tribunal solene, majestoso em que vão ser julgadas. Dois grupos são formados, um de cada lado. Da direita, céu, da esquerda, averno. E Satanás a um canto, o chifre fumegante, espera impaciente, impávido, arrogante, a turma para o inferno. Aconchegando o filho, a alma bem amada, e que na terra fora algo desacesada, uma mulher se chega e a sua prece faz, rogando ao Padre Eterno, poupe do inferno, o pobre do rapaz. Confia o Padre Eterno, a longa barba branca, o óculos ajustando a ponta do nariz, olhar então dirige a pobre desgraçada e compassado diz: os anjos vão levar-te agora ao paraíso e dar-te a recompensa, o teu descanso eterno. Ali desfrutará felicidades mil, porém teu filho mau irá para o inferno. Um anjo toma um moço e o leva a Satanás, porém a pobre mãe, ao ver partir o filho, aflita corre atrás. E ao incorporar-se às hostes infernais, eis-lhe que o Padre Eterno em tom assustador: mulher, para onde vais? O que passou-se então, ninguém esquece mais. Eu vou para o inferno ao lado do meu filho, a repartir comigo a sua desventura. As lágrimas de mãe, as gotas do meu pranto, acalmarão a verna a sua queimadura. Eu deixo para ti teu paraíso, essa mansão celeste onde o amor é surdo, onde se goza a vida a contemplar tormento, onde a palavra amor represa um absurdo. Entrega esse teu céu a essas mães malvadas, vis, que os filhos já mataram para os não criar. Pois só essas megeras poderão no céu ouvir gritar seus filhos sem se consternar. Despreza esse teu céu, o meu amor é grande, imenso, assaz sublime, e posso te afirmar que se não te comove o plano lá do inferno, e os que no averno estão são todos filhos teus, o meu amor excede ao próprio amor de Deus. E onde o olhar estupefato do Padre Eterno, a mãe beijou o filho e foi com ele para o inferno. Muito obrigado, boa noite a todos.